Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque eu quero dividir com vocês uma experiência bem intensa que eu tive com os meninos aí na semana passada, como uma forma de poder alertar as mães, principalmente as mães de dois, e também contar pra vocês um pouquinho dos perrengues que eu passei por lá. Como vocês viram aí no título e também quem me acompanha lá no Instagram acabou acompanhando um pouquinho da história, o meu bebezinho de 45 dias, que nasceu super bem, saudável, graças a Deus, acabou precisando ser internado na UTI. E eu vim aqui contar pra vocês, afinal, como que isso foi acontecer. Bom, o Arthur é o meu segundo filho, ele tem um irmãozinho que vai completar 3 anos esse mês. E esse irmãozinho frequenta a escolinha. Quando o Arthur nasceu, foi bem na época que estava programado o retorno das aulas, aí o início do ano letivo. Então eu fui lá na escolinha e eu pedi um afastamento pro meu filhinho mais velho de 30 dias, que seria o tempo aí, né, do bebezinho ganhar um pouquinho de resistência, tomar um leitinho materno, ficar um pouquinho mais forte. E aí, passado esses 30 dias, o bebezinho tinha 20 e poucos dias, ele retornou à escolinha. E, gente, foi batata. No terceiro dia de aula, o menino já voltou para casa com coriza no narizinho. Ele tava super bem, bastou 3 dias de escolinha para começar a ficar doentinho. E eu quase fiquei louca aqui em casa, né? Acho que toda mãe que tem 2 filhos e um começa a ficar doente, você tem um recém-nascido em casa, sabe do que eu tô falando, do desespero. Então eu tomei 1000 precauções, higienizava a mão o tempo todo, tentava deixar os dois, eles estavam dormindo em quartinhos separados, tentava deixar os dois assim longe um do outro, mas não tinha jeito. O outro chegava e dava beijo, e abraçava, passava a mão no nariz e ia fazer carinho no irmão. Então assim, por mais que a gente tome cuidado, não tem como, né, afastar os dois. Ele ficou nesse contato e aí a minha única defesa era o leite materno, né? Então eu fiquei dando muito leite pro neném, torcendo muito para que ele não ficasse doentinho. E até que o bichinho resistiu, viu? Ele começou com uma corizinha no nariz e aí eu ia fazendo lavagem, né? Saía bastante secreção, fazia essa limpezinha várias vezes ao dia. E até que o bichinho tava resistindo ali à nhaca do irmão. Enquanto isso, o irmão, ele tava com tosse, né? Tava tendo uma faringite, tava com conjuntivite, otite, diarreia e vômito. E ele acabou passando esse quadro pro meu marido também. Eu, pela graça de Deus, não peguei a doença, né? Só peguei um pouquinho de tosse. Agora que eu tô ficando mais doentinha, né? Eu falo que eu acho que o vírus, quando ele me viu, ele falou, essa coitada aí é mãe, a bichinha não tá nem dormindo, vamos pular ela, que ela não tem direito a ficar doente não. Mas, infelizmente, quando chegou quinta-feira da semana passada, o Arthurzinho teve febre à noite, na noite da quinta pra sexta. Eu peguei ele no colo pra amamentar na madrugada e eu percebi que ele tava quente. Aí eu até falei, não, será que é coisa da minha cabeça? Será que, né, que não é possível. Peguei o termômetro, medi a febrinha e tava 38. Eu quase tive um treco. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, porque bebê não é pra bebê ter febre. O bebê não pode ter febre, né? Não é normal o bebê ter febre, né? Então, aí eu dei o Tilenol, né, bebê, porque eu já tinha a dose, né, da época do Heitor, né? Era o que eu tinha em casa, dei pra ele, mediquei. E além da febre, ele tava muito gemente, ele ficava gemendo o tempo todo, como se ele estivesse com grande desconforto. Então eu passei a sexta-feira acompanhando junto com a médica, ele, né, fui ali no WhatsApp conversando com ela, ele teve mais uma febre e seguiu o resto do dia inteirinho assim subfebril, mesmo medicando com o Tilenol, ele continuou assim ali subfebril, ficava 37,3, 37,2, 37,6, não baixava de 37. Quando foi no período da tarde, eu levei ele no consultório da pediatra para ela avaliar, né? E aí ela examinou ele todinho, de cima a baixo, ouvido, tudo, garganta, e ele de fato não tinha nada. Nessa altura ele já estava um pouquinho menos irritado, não estava mais gemendo, estava bonzinho. E aí ela combinou o seguinte comigo, ela queria pedir uns exames para ele, um hemograma e PCR, né, para ver se tinha algum quadro infeccioso. Mas ela achou que ele tava tão bonzinho que ela falou, como já era final da tarde, né, ela falou, leva ele pra casa, vê como ele vai passar a noite, conforme for você leva ele amanhã no laboratório. Só que o laboratório acaba demorando, né, 1 dia, 2 para sair o resultado. E aí ela falou que se ele tivesse febre novamente, era para eu levar no pronto-socorro, não levar no laboratório, porque no pronto-socorro o resultado sai mais rápido e aí a gente ia, né, conseguir ver direitinho o que estava acontecendo com o menino. E aí, da sexta pro sábado, ele teve febre de novo. 1 da manhã ele acordou com 38 de novo de temperatura. Mediquei e aí já deixei meu marido meio avisado.
Então, no sábado, cedinho, a gente acordou, né, arrumamos as coisas e já fomos lá pro hospital, o mesmo hospital onde o Arthur nasceu. Quando chegou lá, a pediatra avaliou tudo, ele tava extremamente irritado, assim, ele ficou... À noite ele já tinha passado a noite bem irritadinho, mas quando chegou lá, ele tava, assim, num nível de irritação, de agitação, nada acalmava ele, nem o seio materno. E aí ela examinou ele tava com a pele toda rendilhadinha, assim, sabe, parecia um mármore, o pessoal fala que é a pele de mármore, né? Então tava toda rendilhada, assim, a pelezinha dele, e não era frio, porque lá tava bem quentinho. E ele irritado. Aí, após avaliar, a pediatra conversou comigo, falou que queria pedir uns exames de sangue dele, também uma sorologia para VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que é o responsável pela bronquiolite, que é muito comum agora nessa época de inverno. Então, foi coletado o exame de sangue e foi coletado... Parece o exame de Covid, eles colocam um cotonetinho aqui no narizinho do nenê para colher a secreção. E aí foi mandado pro laboratório e enquanto isso eles deixaram a gente numa retaguarda, né, tipo num leitozinho lá, era uma maca, uma poltroninha. E enquanto saía esse resultado desse exame, esse menino nervoso, irritado, eu dava peito, ele não acalmava, ele não dormia de jeito nenhum, só queria colo, principalmente o colo do pai, nem era o meu colo que ele queria. Ele tava assim mesmo, era outro bebê, sabe, não era o meu bebezinho. E aí a gente ficou lá e demorou umas 2 horas, saiu o resultado do exame. E aí tava tendo uma movimentação ali no hemograma, eu não sei explicar direito, gente, muito técnico isso. Mas o exame tava alterado, indicando que ele tava passando por um processo de infecção. E aí a pediatra veio, conversou comigo, ligou pra pediatra do Heitor, elas conversaram juntas, tudo. E eles optaram por internar. Do Heitor não, do Arthur, eu sou essa pessoa que confunde o nome dos filhos, gente. Vocês aí que tem mais filhos são assim também, porque agora eu não acerto nunca mais o nome dos filhos. Bom, enfim, e aí ela conversou comigo, falou que era muito preocupante o bebê tá tendo febre assim, né, era uma febre a esclarecer e que precisava internar ele. E que como ele era muito novinho, ele não poderia ficar numa enfermaria, ele teria que ir pra UTI. Eu fiquei super assustada, falei, gente, mas será que é caso de UTI? Porque o menino assim, tudo bem, ele tava irritadíssimo, tava tendo febre, mas tava super bem, respirando bem. Mas, né, ela falou que pela idade dele, ela me explicou que o bebê é tipo um passarinho. Então, do nada, ele pode piorar. Então, a gente precisava estar ali vigilante, atento, observando ele 24 horas por dia. E o melhor local para fazer isso seria a UTI. Uma curiosidade é que aí, né, foi feito o processo de internação. E quem já passou por processo de internação em hospital sabe que demora, né? E enquanto a gente esperava, a gente ficou nessa retaguarda. E lá tinha uns 6 leitos, assim. Gente, quando a gente chegou, como a gente chegou muito cedinho no hospital, só tinha gente, né? Então, eles tomaram todo o cuidado. Ah, ele é muito bebezinho, vamos deixar ele isoladinho, tal. Conforme foi passando as horas, foram chegando outras crianças para ser avaliadas. E muitos casos de bronquiolite. E foram colocando essas crianças ali naquele ambiente. Era um ambiente fechado. E aí, essas crianças tossindo no oxigênio e aquela tosse com catarro carregada, sabe? Ali do lado da gente. Isso foi me dando um mal-estar, um pânico, que vocês não têm noção. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, agiliza essa internação. Meu marido em cima lá, né, pra agilizar, pra poder mandar a gente logo pra UTI. E, nossa, demorou, assim, eu sei que a gente chegou lá 8 horas da manhã, né, foi o primeiro atendimento com a médica, e a gente foi subir pra UTI, já era 4 horas da tarde. Então, olha o tempo que a gente ficou ali exposto, né. Eu fiquei, assim, morrendo de medo mesmo. Mas, enfim, ao que tudo indica, ninguém foi contaminado, né? O exame de VSR dele veio negativo, graças a Deus. Depois eles pediram para colher um exame de Covid também, para ver se não era Covid, né? Até a gente ficou lá nos isolamentos de Covid da vida, né? E depois também acabou vindo negativo esse exame de Covid. E fomos eu e Arthur lá pra UTI. Chegamos na UTI, a gente foi super bem recebido lá pela equipe, a pediatra conversou muito comigo, tal, pegou o contato da pediatra dos meninos, ligou pra ela, elas conversaram tudo sobre o quadro. E a gente ficou, eu achei bem legal isso, que a gente ficou num quartinho, um quartinho minúsculo, era tipo assim, 2x2, só cabia, tinha um bercinho pra ele, uma poltroninha pra mim e os equipamentos da UTI aqui assim, né, então só cabia a gente ali, cabia tipo 2 pessoas, muito apertadinho ali dentro, né, então era eu e a pessoa que tava atendendo ele, ou a técnica de enfermagem, a físio, né, era bem apertadinho, mas era um local assim, bem reservadinho, bem isoladinho ali pra gente. Então, a gente entrou primeiro em isolamento de
de aerosóis, né? Porque tava esperando o resultado do Covid. E depois que o Covid saiu, a gente ficou em isolamento de contato. Nesse primeiro dia, né, já era quase de noite, a hora que a gente chegou lá, ele foi atendido pela físio 2 vezes. Ele odiou, né, porque a físio aspirou ele, então assim, ele gritou, a frequência cardíaca dele foi a 230, mas depois desse atendimento da físio foi que ele conseguiu relaxar. Toda aquela irritação que ele tava tendo lá no pronto-socorro, que ele teve o dia inteiro, só depois que a físio atendeu que ele deu uma relaxada. Não sei se foi de tanto ele gritar, né, o catarrinho que saiu, ele conseguiu respirar e aí ele conseguiu relaxar e ele dormiu. Só que ele seguiu subfebril aí o dia inteiro, a noite inteira, esses 37, 37,2, 37,3, não saía desse 37 de jeito nenhum. E não medica, né, porque não é febre, só medica a partir de 38, mas a mãe fica angustiada, né, a gente fica ali, né, por mais que eu saiba que não é pra medicar, eu queria que medicasse, tadinho. Meu Deus, ele é muito pequenininho, né? E, enfim, aí passamos a noite. Ah, teve uma coisa muito linda que aconteceu. Quando eu cheguei lá no quarto, a poltrona era uma poltroninha assim, igual a que tava lá no pronto-socorro. Então era uma poltrona de ficar sentada. Ela deitava um pouquinho, mas assim, ia ser extremamente desconfortável. E eu ainda tô me recuperando da cesárea, né, gente? Então, já não tinha dormido bem a noite anterior, tava um caco. E aí, quando chegou a enfermeira da noite, ela me cumprimentou tudo, eu falei pra ela, escuta, essa poltrona deita, né? Queria só saber se inclinava um pouquinho, que eu não tava entendendo direito a poltrona. Aí ela falou, nossa, essa poltrona é muito ruim, eu vou arrumar uma poltrona pra você, porque a nossa poltrona boa acabou, tal. Gente, aí ela veio com uma poltrona daquelas boas de hospital pra mim. Aí eu fiquei tão emocionada, me senti tão assim, sabe, acolhida naquele momento, porque eu tava muito fragilizada com toda a situação. Então a pessoa ter esse olhar de me dar uma poltroninha, eu fiquei até emocionada, de verdade, ó, eu falo, meu olho até fica marejado aqui, mas é porque foi um cuidado comigo, né, porque eu não era paciente, eu era acompanhante, mas assim, ela teve esse olhar pra mãe e foi lindo. Eu fiquei emocionada pra caramba, assim, porque depois eu consegui dormir melhorzinha, né, nessa noite. E obrigada, enfermeira, eu nem guardei o nome dela, mas obrigada do fundo do coração, foi muito importante pra mim, viu? Enfim, essa noite o Arthur passou super bem, ele dormiu de fato, depois que a físio fez mágica com ele dormiu. E aí, na manhã seguinte, quando a gente acendeu as luzes, o menino tava todo empipocado de vermelho, que a gente chama lá de rush cutâneo. Então, ele tava todo pipocadinho, né? Falaram pra mim que realmente era um quadro de infecção viral, que mostra quando fica assim, é bem clássico de infecção viral. E foi colhido um exame da secreção dele que chama painel viral. Era um exame que via 1000 tipos de vírus aí, né? Vírus respiratórios, pra gente descobrir que vírus que tinha contaminado ele. E aí também ele começou a apresentar um princípiozinho ali de conjuntivite. Começou a aparecer uma monilha ali na boquinha dele também, tava tudo branquinho. E meu peito tá normal, né? Geralmente a gente tem a candidíase mamária e a monilíase na boquinha do neném. Mas o meu peito normal e ele com essa monilha. E o bumbum dele ficou extremamente assado em carne viva. Aí elas entraram até com um protocolo, né, de assadura ali, colocaram vários remedinhos, né, pra poder tratar essa assadura. E tudo isso vinha desse quadro viral, né? E aí, ele passou o dia sem febre, graças a Deus, mas só sendo atendido ali pela físio, tendo essa observação. E falando no Arthurzinho, vou continuar o vídeo com ele aqui no colo, que ele acabou de acordar e queria um tetezinho. Bom, ficamos lá, seio materno livre demanda, né? Então, enquanto ele estivesse internado, eu ficaria lá com ele. E aí foram 2 noites, 54 horas. Os exames foram saindo, foram dando negativos. O hemograma dele ainda não é bom, né? Ele acabou entrando num quadro de anemia. As células de defesa, os leucócitos, bem alterados ali tudo, né? Tá mais baixo, em vez de estar mais alto, eles estão mais baixos, na verdade. Então, a gente tá passando aí por um momento ainda de observação, de recuperação. Depois que ele teve alta, ele veio pra casa, ele teve mais um piquinho febril, ficou aí mais um dia subfebril. Então, a gente ainda tá, assim, com muita cautela. Mas, no fim, a conclusão que teve é que foi uma infecção viral, né, um quadro respiratório. Não sabemos ainda que vírus que causou isso. Meu marido fala que lá na escolinha foi desenvolvida uma nova cepa, mas a gente não sabe, né? E eu queria deixar esse alerta para as mães, que assim é muito delicado. A gente precisa que o filhinho mais velho vá para a escola, né? Não é justo a gente tirar a criança da escola, mas ao mesmo tempo tem toda essa questão do pequenininho, né?
Então, agora o meu maiorzinho tá de atestado esses dias, porque ele ainda tá doente. Inclusive, ele deu uma piorada de ontem pra hoje, assim, tá tossindo bastante, com bastante catarro. Então, assim, a gente fica numa situação muito difícil quando a gente é mãe de dois, é muito angustiante. Então, o máximo que a gente conseguir preservar, né, temos que tentar preservar, porque os pequenininhos são muito frágeis, né? Como a médica me disse, eles são passarinhos, então a gente tem que cuidar muito bem deles, para eles não pegarem essas doenças, porque, que nem o Arthur, ele não tomou nenhuma vacina ainda, ele tomou a vacina de hepatite, mas o corpinho dele é estéril ainda, né? Então, por exemplo, se ele pegasse, se fosse um vírus de meningite, né, uma pneumonia mais grave, nossa, seria gravíssimo para ele, né? Então, foi um baita susto, né? Claro que tinham crianças muito mais graves lá na UTI, né? Então, o tempo todo fui muito grata, assim, agradeci muito a Deus pela saúde dos meus filhos, pela possibilidade de estar tendo esse atendimento, né? Esse cuidado que tiveram comigo no hospital. Mas, enfim, o importante é que ele tá em casa, tá no TT e estamos acompanhando. Essa semana ele já foi no pediatra, né? Ele tava super bem conversando, bonzinho. A pediatra até me falou, é outra criança. E agora na segunda-feira a gente vai colher exame de novo para ver se tá tudo bem com ele. E é um alerta não só para as mães que têm filho mais velho também, mas também para a questão de visitas, né? Agora que deu uma melhorada na pandemia, o pessoal tá voltando a se ver, voltando a não usar máscara. Mas quem tem pequenininho em casa ainda tem que controlar, gente, porque agora começa a circular esse bendito desse VSR aí, que é o vírus da bronquiolite. E às vezes no adulto dá uma tossezinha ou, né, pega uma criancinha mais velha, tá tendo ali um quadrinho gripal, a gente acha que não é nada, mas se afeta o bebezinho, pode se tornar um quadro muito grave. Eu vi crianças assim no oxigênio lá, as crianças no pronto-socorro, tinha bebezinho de 5 meses, 6 meses, muito mal, muito grave ali, com essa questão de tosse, por essa bendita dessa bronquiolite. Então, assim, a gente tem que tomar todo o cuidado, principalmente agora que a gente tá começando a se ver de novo, né? Estão diminuindo as restrições. Agora eu acho que é a hora da gente mais ter cuidado com os nenezinhos. Quem tem nenê pequeno em casa, fica atento, porque todo cuidado é pouco. Gente, meu pequeno dormiu aqui com a boquinha cheia de leite. Bom, e antes de encerrar, eu acho que eu fiz a maior confusão, porque como ele acordou, acho que eu fiquei confusa aqui para contar a história. Mas, gente, eu passei muito perrengue lá nesse hospital, viu? Contar pra vocês que não foi fácil. Eu admiro muito as mães de UTI, viu? Porque, olha, primeiro de tudo, as mães de UTI, elas têm um banheiro coletivo, mães e pais, né? É um banheiro pros acompanhantes. Então, é um banheirinho... Inclusive, assim, eu reparei que de todos os banheiros do hospital, era o banheiro mais sem vergonha, assim. O pior banheiro do hospital era aquele ali. Os outros banheiros são maravilhosos, aquele ali era triste. E aí, aquele banheiro ali pra mãe e pai usar, né, para suas necessidades, escovar dente, lavar o rosto, tudo, e tomar banho. Então, assim, né, tem um armáriozinho lá pra gente deixar nossos pertences, e o banheiro, ele fica fora da UTI. Então, assim, toda vez que você vai no banheiro, você tem que sair, deixar o seu neném. Então, é muito complicado. E o que aconteceu comigo? No segundo dia, né, que foi do sábado pro domingo, na madrugada, eu comecei a ter diarreia. Mas uma diarreia, eu fui no banheiro acho que umas 14, 15 vezes. Imagina você no banheiro coletivo com diarreia. E assim, minha barriga fazia... Nossa, morrendo de vergonha. Um estado, assim, umas cólicas, um negócio horrível. E eu não podia falar, gente. Porque, ó, vou confessar isso aqui pra vocês. Eu não podia contar lá que eu tava com diarreia. Porque se eu falasse, eles não iam deixar eu ficar com o neném. Pelo menos eu tava com medo disso, né? Então, eu falei, eu não vou contar. Eu vou aguentar firme aqui. Eu quase desidratando lá. Toda hora eu saía, né? Falei, meu, essas enfermeiras vão daqui a pouco desconfiar de alguma coisa, né? Mas ninguém percebeu, graças a Deus. Consegui disfarçar. Mas eu passei muito mal, muito mal. Eu pedia pra Deus pra me dar força, porque eu pensava assim, cara, eu tenho que estar bem pra poder cuidar dele. E eu não tô nada bem. Meu estômago ruim, eu não conseguia comer a comida do hospital. Eu almocei no domingo, depois, nossa, parece que eu não fiz a digestão daquela comida. Então, assim, foi bem complicado pra mim ficar ali. E além disso, tem a questão da poltrona também, né? A gente dorme na poltrona, então você não dorme direito. Minhas pernas ficaram super inchadas, porque eu não conseguia ficar com a perna pro alto, né? A perna acabava ficando um pouquinho pra baixo. Então, assim, foi bem complicado. E outra dificuldade que eu tive lá, logo eu, foi a questão do leite. O meu peito tava muito cheio, né? Eu precisava fazer ordenha de alívio.
E aí lá tinha o lactário, mas a minha primeira visita precisa... Ah, é que o Heitor veio acompanhar aqui também junto com o Arthur. Ó a tocinha, gente, tá vendo? Ai, ai, ai. Ô, neném. Tá tudo bem. E aí, o que acontece? Pra eu poder ir no lactário, a minha primeira visita tinha que ser agendada com a nutricionista. Aí eu pedi pra agendar, a nutricionista tava atarefada porque era fim de semana, e ela agendou pra 4 da tarde. Então, pensa que eu tinha acordado desde as 5 da manhã, meu peito já tava explodindo, né? Eu lembro que eu fui, tomei um banho, tinha ordenhado no banho, assim, à noite, mas assim, não tinha resolvido, tava muito cheio. Toda vez que o neném mamava, era aquela loucura, né? O coitadinho engasgava, porque era um volume muito grande, saía de jato, assim, o leite. E aí eu marquei 4 da tarde. Fui lá 4 da tarde, bati na porta, a porta tava trancada, não tinha ninguém. Aí voltei pro setor, falei com a enfermeira, ela ligou e falou, não, desce agora, que ela tá lá te esperando, agora ela tá lá. Aí desci pela segunda vez, fui lá, não tinha ninguém. Fiquei esperando 15 minutos, bati nas portas lá, tentei abrir, nada. Aí eu voltei, aí eu falei, olha, eu vou tomar um banho, então eu ordenhar no banho, porque fazer o quê? Não tem ninguém lá, não sou palhaça também, né? Ficar deixando meu filho pra ir lá e ninguém me atende. E assim, era só pôr na bomba, eu sei mexer nas bombas. Então eu falei, gente, eu trabalho em banco de leite, eu sei, conheço as bombas todas, né? Mas, enfim, tinha que passar com essa nutricionista. Aí, por fim, eu peguei raiva, não quis mais ir lá. Até depois veio uma moça pra me chamar, porque ia comigo, disse que eles estavam lá, que eles não ouviram bater. Ah, enfim, essas coisas aí. Mas, resumindo, nessa história, eu fiquei lá sem ordenhar, né? Fiquei ordenhando de alívio. Eu ordenhei no banho, depois na madrugada eu ordenhei numa toalha lá no setor, assim, de zero dignidade, sabe, gente? E aí, nessa história toda, estresse, tudo, diminuiu minha produção de leite. Então, por exemplo, eu tava conseguindo doar leite materno, eu tava doando 2, 3 litros por semana. E agora, não tô mais doando, né? Interrompi aí porque o Arthur tá dando conta de mamar tudo. Então, meu peito enche, mas não enche mais que nem antes. Porque, né, o leite ele vai sendo produzido na medida que ele vai sendo ordenhado. E todos os dias eu fazia ordenha de alívio. E aí, no sábado eu já não tinha feito ordenha porque eu saí muito cedo de casa, não deu tempo de ordenhar. No domingo não fiz, na segunda não fiz, e aí, ó, a produção caiu bastante. E, enfim, foram esses perrengues aí que eu passei, mas o maior perrengue de todos é ficar longe do outro filho também, que também tava doentinho em casa. Então, como mãe, acho que foi o maior desafio da maternidade até o momento pra mim. Por isso que eu quis vir fazer um vídeo extra aqui, um vídeo diferente pra contar pra vocês essa experiência. Então, a gente toma muito cuidado com os recém-nascidos. Eu sei que todo mundo quer visitar, quer conhecer, né? É uma alegria pra todo mundo, né? É uma criança geralmente muito esperada, né? A gente curte a gravidez e quando o bebê nasce a gente quer dividir esse momento. Mas tomem cuidado, porque eles são muito frágeis, eles são, né, eles não têm proteção. O leite materno, né, por mais que proteja, o tanto de leite que eu tô pra essa criança, gente, por mais que proteja, não consegue proteger totalmente desses vírus que estão por aí. Até agora eu não sei que raio de vírus foi esse, mas foi um vírus muito forte, né, porque pegou meu marido, pegou meu filho, tá me pegando também que eu tô com uma certa tosse e pegou o pequenininho. Então, gente, todo cuidado é pouco com os nossos pequenos. E graças a Deus, tá tudo bem agora, estamos em casa. Agradeço todas as mensagens que eu recebi no Instagram de apoio, né, a torcida, todo mundo que comemorou quando ele saiu de alta. E agora é isso, vamos cuidar aqui, muito TT pra melhorar a imunidade desse menino, melhorar, né, a anemia dele. E logo eu libero pra vocês os próximos vídeos do parto, vai ter muito vídeo de amamentação, muito vídeo com a participação especial do Arthurzinho. E é isso, esse foi o meu relato aí desse perrengue que eu passei aí nos últimos dias com esses menininhos. E o Heitor veio falar um oizinho, fala oi, filho. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente, manda um beijo. Ai, o Arthur tá caindo. E o Arthur tá aqui capotado. Então, nessa bagunça eu vou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse relato. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.